ajudar. Vamos lá. Então, meninas, como eu vivi dentro, para quem não me conhece, meu nome é Tati, tá bom? Eu vou resumir pra gente ganhar tempo. Faz parte do Guerreiras 5, onde a administradora é a missionária Sueli. Isso mesmo, por coincidência temos amigos em comuns, né? Então, o que eu sempre queria ser usada por Deus dentro da minha igreja. Porém, eu passei mais de 10 anos dentro da igreja depressiva. E eu não imaginava o tamanho da minha depressão. E hoje eu vejo que Deus ele tem unido mulheres. Não só propósito, não só mulheres, mas ele está unindo propósito. E quando eu vi a primeira vez no Guerreiro de Oração, eu falei, uau, eu fico impressionada o que Deus tem feito, que Deus tem unido mulheres. Só que nós queremos ser usadas pelo Senhor e às vezes é fácil a gente ser usada dentro da igreja. Não é verdade? Mas o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. E é o ministério mais desafiador, gente. Eu sei porque eu vivo isso todos os dias da minha vida. E eu tive que curar, além da minha depressão, eu tive que curar também a minha alma. E todos os dias, se você fosse analisar, né? Paulo fala pra gente renovar a nossa mente. E nós como mães, como mulheres, como esposa, a gente sempre quer estar certa em tudo, né? A gente é sempre certa. Então nós precisamos nos analisar todos os dias e saber que a gente não é sempre certa. Porque o seu marido ele tem as debilidades dele e nós também temos a nossa. Só que nós como mulheres sábias, a gente precisa se curar para a gente curar a nossa família. E às vezes a gente quer ganhar os nossos maridos gritando, né? Brigando. Eu estou falando por mim também, primeiro Deus falou comigo, tá? Nessa palavra. E eu cheguei a um ponto que se eu não buscasse uma cura na minha alma, talvez hoje eu não teria ficado casada no meu segundo casamento. E eu quero compartilhar com vocês aqui Jeremias, né, que fala assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas às vezes para a gente viver essas promessas que Deus tem pra gente na Bíblia, a gente precisa se curar emocionalmente, né? Porque nós somos mulheres feridas a todo tempo. E falando de mim, né, da Tati, talvez eu acho que não era nem para ter nascido. Eu só nasci porque Deus tinha um plano, né? Eu nasci sem um pai e eu cresci sem a minha mãe, então eu tive tantos traumas na minha vida, desde a infância ou desde a barriga da minha mãe, por ela não ter tido um marido. Então, dentro da barriga dela eu já tive consequências e eu sei que Deus ele já tinha me separado, ele já tinha separado de vocês cada uma. E quantas na adolescência não falou assim, pra que eu nasci? Eu não te pedi para nascer. Quantas vezes eu falei isso para minha mãe? Eu não te pedi para nascer. Então hoje nós como mulheres, a gente precisa buscar a nossa cura para curar a nossa casa, para curar o nosso marido, para curar os nossos filhos. E hoje eu sei como é desafiador a criança crescer num lar desequilibrado. E às vezes, normalmente, nós somos desequilibradas emocionalmente, mesmo sendo usadas dentro da igreja. Verdade ou mentira? É. Bom, primeiro vocês têm que me prometer que não vão sair daqui com raiva de mim. Não. Né, Esther? Sim. Porque é fácil a gente fazer diferença dentro da igreja, fazer diferença na sua amiga, mas dentro da sua casa. É. Às vezes a gente não tem paciência nem com os nossos filhos. Às vezes. Né? E nem principalmente com o nosso marido. Então, quando eu me casei na segunda vez, eu tive que decidir, eu tinha 3 destinos. Ou eu me separava, ou eu continuava vivendo o inferno que eu vivia ali, que eu achava que eu vivia no inferno, ou eu mudava. Eu tive esses 3 caminhos, eu tive que decidir a começar um processo de maturidade. E o que eu decidi? A crescer, a mudar. E aí eu comecei a buscar livros, comecei a estudar a Bíblia, comecei a assistir pregações que falassem, que acrescentasse, que alimentasse a minha alma. E às vezes a gente quer alimentar tanto a alma do outro, mas esquece da nossa alma. Então eu comecei um processo de transformação da minha mente. E aí eu fui buscar lá atrás, qual foi o meu trauma pior, que hoje ele refletia no meu casamento. Eu cresci sem um pai, então eu não tive um homem que falasse como você é linda, como você tá bonita hoje, princesa do papai, princesa, né, da mamãe. Então eu cresci de lá pra cá, de cá pra lá.
Então eu tive um trauma tão grande na minha infância que isso reflete até hoje. Eu tenho dificuldade de receber amor do meu marido. E olha que eu posso amar todo mundo, mas às vezes para mim dar amor pro meu marido, eu sou desafiada por causa desse trauma que eu tive. Então, aos meus 6 anos de idade, eu fui levar um recadinho de amor, né? Eu acho que Deus já vem me preparando desde pequena para fazer missões. Porque quando Deus me dá um negócio, eu vou até o fim. Então, eu fui levar um recadinho para uma pessoa e nisso meu tio foi comigo. E quando a gente voltou para casa, ele não me levou para casa, eu tinha 6 anos de idade. E ele me levou para o mato, e ali ele me violentou, me estrupou. E quando eu cheguei em casa, eu fico pensando, aonde minha mãe estava naquele momento? Como que ela não viu a sua filha tomando banho? Como que ela não achou a calcinha de sangue? E isso não foi uma vez, foi anos. Se eu não me engano, até meus 12, 13 anos, porque o meu cérebro ele apagou muita coisa. Então eu penso, como que uma mãe, né, não cuida direito do seu filho? E é lógico que eu sei, hoje eu entendo que não foi ela. Foi Satanás que ela deu uma brecha e destruiu. E é isso que ele faz aí fora. Só que Deus ele tem um plano tão lindo na nossa vida. E desde pequena, Jesus ele me chamava, mas eu não tinha esse entendimento. Eu cresci de lá pra cá com vó, com tia, com não sei quem. De dia a gente ia para a igreja católica e à noite a gente ia para o centro espírita. Então eu cresci, eu nem sabia quem era Jesus. Eu vim conhecer Jesus aos meus 29 anos aqui nos Estados Unidos. E o propósito, eu nem queria vir para essa terra. Meu ex-marido, o sonho dele, que era de Valadares, para vir para esse lugar. A pessoa já nasce em Valadares querendo vir aqui. Então foi um propósito de Deus, a gente vinha aqui. O Deus dele era o dinheiro. E aqui a gente eu encontrei, né, a pérola mais preciosa que era Jesus. E ele só encontrou quando voltou. Então assim, quando a gente não coloca Deus no centro da nossa vida, nada flui. Então imagina eu, uma criança que cresci sem o pai, sem a mãe, sem uma estrutura familiar, se não fosse Jesus na minha vida e eu querer essa transformação, porque hoje eu tenho vários clientes que estão dentro da igreja, depressivas como eu era, porque às vezes não consegue praticar a palavra. E às vezes a gente canta esses louvores tão lindos, mas a gente não consegue praticar. Por quê? Porque a nossa alma está ferida. E eu me achava uma pessoa tão humilde, porque eu cresci na roça, né? Passei fome, não sei o quê. E quando eu fui aprender sobre mim, eu vi que de humilde eu não tinha nada. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa arrogante. Eu fui escrevendo tudo aquilo que eu era, eu falei, nossa, eu sou um monstro. E eu me achava assim tão boa. E às vezes a gente se acha boa. Mas quando você fala de você, porque a gente gosta de falar da outra. Dos outros. Né? Mas quando você fala de você mesmo, pra você, você fala, nossa, eu sou invejosa, eu sou ciumenta, eu sou isso. Mas por que eu sou tudo isso? O que eu passei no passado que hoje eu sou assim? Por que eu não trato meu marido bem? Por que eu tenho ciúme da minha irmã, da minha mãe, da minha avó? Gente, dá para escrever um livro. Eu até escrevi um livro. Deus, ele sempre queria que eu contasse meu testemunho. E eu era uma pessoa muito tímida por causa de todos os traumas que eu tinha. E eu sei que Deus, ele tinha e continua tendo um plano para mim falar e libertar muitas mulheres que passaram por aquilo que eu passei. E um dia Deus falou para mim assim, já que você não quer falar, você vai escrever. Então eu fui obrigada a escrever e agora eu sou obrigada a falar. Eu decidi obedecer, né, Esther? Então é melhor a gente obedecer, porque se a gente quer ser usada, a gente tem que romper os nossos medos. Eu tive que aprender a falar, que eu era super tímida. Eu acho que eu não falava nem para uma pessoa. Imagina para 5, 6, 10, 20. Então, Deus, ele tem um chamado para cada um de vocês, mas a gente precisa saber aonde está bloqueado aquilo que Deus quer tirar do seu coração. Às vezes é uma mágoa. Eu tinha dificuldade de pedir perdão. Eu tive que aprender a pedir perdão com o meu filho na minha barriga. Quando eu me casei a segunda vez, quando meu marido me pediu em casamento, ele me falou, tem uma promessa de Deus. Quando ele me disse que ia ter um menino,
eu fiquei 1 ano para dizer sim. E Deus falando, é esse homem que eu separei para você. E eu casei, tive esse menino. Mesmo assim, quando eu me casei, eu falei, eu não quero ter esse menino. Ele falou, mesmo que você tome remédio, você vai ter essa criança. E eu fui teimosa, tomei remédio e engravidei. E quando a gente começou o processo de ir nos médicos, os médicos falaram que meu filho ia nascer doente. E aí eu me culpei, porque eu desobedeci a Deus e eu tomei o remédio. E aí eu fui para os pés do Senhor, pedi perdão para o meu filho, e aí foi um processo de libertação do perdão. Que é o dia a dia, todos os dias a gente tem que trabalhar alguma coisa na nossa vida, porque senão a gente não vai viver os planos, as promessas de Deus aqui nessa terra. Não é verdade? Então, se você também passou por algum tipo de trauma, que não seja abuso, qualquer um, você precisa trazer a memória. Se você não lembra, ora para o Espírito Santo te revelar, porque é tão bom quando Ele mesmo vai te revelando as coisas, e aí você fala assim, uau, eu sou assim por causa disso. Teve um dia que eu ouvi um pastor falando que a maior maldição que uma mãe põe numa filha é falar, você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que formar para nunca depender de um homem. E eu, sem saber, eu não deixava o meu marido cuidar de mim. E quando a gente se casou, ele falou, não quero que você trabalhe, porque você já trabalhou muito. Eu vivi aqui 7 anos sozinha com as minhas 2 filhas, precisei de cesta básica, precisei de dinheiro para pagar meu aluguel. Várias pessoas, Deus levantou pessoas do mundo para me ajudar, porque as pessoas da igreja não me ajudaram. Então, Deus ele tem os seus meios de trabalhar. Então, assim, eu estou vendo que Deus está fazendo uma revolução na vida das pessoas que conhecem Jesus. Então, às vezes, a gente fica tão fechadinho no nosso mundo e a gente não quer ajudar o próximo. Então, eu passei por esse processo e eu sei o que é viver nesse país sozinho, com 2 crianças, sem ter para onde ir, sem ter dinheiro para pagar a conta, sem ter dinheiro para comprar um leite. Então, hoje, eu amo ajudar famílias. Eu tenho trabalho com mulheres, não gosto de me aparecer, por isso que às vezes eu não gosto de postar nada. E Deus tem trabalhado isso na minha vida, tá? Pra mim aparecer. E as minhas amigas sempre falam, Tati, se você não se aparecer, como que as mulheres vão saber? Então eu venho trabalhando isso na minha vida, estou me preparando pelo que Deus vai ainda fazer mais através da minha vida, mas é todos os dias um desafio. A gente... eu acho que crescer mais em Deus, né? Não é nem confiar, é a gente se limpar todos os dias e saber, Deus é comigo, Deus vai fazer, é Ele que vai fazer. E eu tenho orado a Deus, Deus já tem me revelado que Ele vai me usar nas igrejas, vai me usar nas nações. E agora eu recebi uma notícia da imigração que eu preciso sair do país. Nos primeiros dias eu fiquei assim, super desesperada, porque eu pensei, minha casa, minha família, né, um trabalho, a fundação, todas as mulheres que a gente trabalha, mas um dia eu falei para o Senhor, eis-me aqui. Onde que o Senhor quer me levar, eu irei. Então eu já acalmei meu coração, eu já sei que é propósito dele. Se for para mim no Brasil, eu sei que ele tem uma missão lá para mim. Algum dia eu posso voltar, eu não sei aonde que ele quer me usar. Então eu sei que eu estou nas mãos dele. E se for o diabo que está amarrando isso, eu sei que Deus vai me entregar. E eu já tenho me comparado com tantas pessoas assim da Bíblia, agora eu estou me comparando com Jó, né? Que eu não sei se o diabo falou com Deus, ah lá sua filha, tira isso, tira aquilo, né? Então eu não sei. Mas eu estou confiando na palavra da pastora. Essa semana eu só tenho ouvido, confia, confia, confia e confia. E eu estou confiando, e eu sei que a minha família, eu e minha família servimos a Ele. E aonde a gente for, a gente vai continuar servindo a Ele, né? Eu não sei se já passou meu tempo, mas eu só resumi um pouquinho. Tem 1 minuto. Então eu sei que Deus ele tem grandes planos na vida de cada um de vocês. Mas primeiro, se cure. Se cure, mas não deixe também de fazer a obra do Senhor. E seja aquilo que você quer ser lá fora, dentro da sua casa. Sabe, por muitos anos, na época que eu brigava tanto com meu marido, que eu não deixava ele cuidar de mim, a questão da maldição, o pastor falou comigo assim, Tati, o que a sua mãe deveria ter te falado é, minha filha, você tem que estudar, você tem que formar, você tem que ter uma boa profissão para você ajudar o seu marido. Não é não depender do seu marido. E hoje eu vejo aqui nos Estados Unidos tantas mulheres tomando o lugar do marido
E nós somos assim, a gente quer organizar tudo, a gente quer fazer tudo. Deixa ele ser o sacerdote, mesmo que você ganhe mais, mas não abra mão de cuidar dos seus filhos. É.